Olá, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo que vamos gravar nesse momento e eu gostaria de falar de um assunto que é corriqueiro em nosso meio. Eu queria falar a respeito sobre as autoridades, sobre os nossos governantes influentes. Nós sabemos que no nosso país está um problema tremendo, onde ninguém confia mais em ninguém, principalmente nos políticos, que deveriam estar lutando pela nossa causa para nos trazer um país melhor, dizendo assim, né? E o que nós notamos é só briga entre eles, roubo, suborno, desfalque, e isso de qualquer maneira nos deixa bem, talvez até irados com certas coisas que acontecem num lugar onde era para estar lutando pela melhora do nosso povo, né? E eu quero comentar um pouco sobre um vídeo que eu assisti esses dias, aonde eles estavam mostrando um galpão e nesse galpão estava guardado muitas coisas que o governo trazia para distribuir, e eu não sei por que maneira e de qual realmente o governo era, mas estava nesse balcão umas fileiras tremendas de remédios. E nós sabemos que nos postos de saúde estão faltando os remédios. E até essa pessoa que estava passando esse vídeo ainda mencionou, olha aqui, as pessoas dizem que do PT, que o PT é governo de pobre e tal, e olha aqui o que eles fizeram. Então eles deixaram esses remédios aqui, ó, como é governo de pobre, e deixaram isso aqui tudinho faltar para os pobres, né? Mas eu não estou aqui para dizer nenhum partido, nem de PT, nem de PMDB, porque, no meu ver, na minha opinião, todos os partidos estão metidos em falcatrua, não há um partido que não tenha falcatrua. Se não houver, foi porque não foi investigado, mas se você investigar, com certeza vai achar algumas falcatruas. Mas o que eu quero dizer é sobre as autoridades e os governantes. Quem instituiu os governantes? E por que eles estão no poder? Essa é uma pergunta que nós vamos falar um pouco sobre ela. Sabe, primeiramente, de 4 em 4 anos, nós sabemos que tem eleição. E cerca de alguns meses antes, eles começam a trabalhar de uma forma mais tremenda sobre fazer propagandas políticas, e cada um fala da sua maneira, e assim as pessoas vão escolhendo seus candidatos. E tem aqueles que brigam, que fazem estripulia para apoiar o seu candidato preferido, né? E na realidade, algum deles vão ganhar. Por quê? Porque vão receber mais votos. Mas aí tem uma pergunta. Por que a população, a mesma que põe os candidatos, poucos dias depois desses candidatos a subir o cargo, as mesmas pessoas estão criticando e querendo tirar essa pessoa do poder? E não há um partido que entre no governo para governar que não tenha oposição que queira tirá-lo, né? E então eu quero falar um pouco sobre isso hoje. Mas eu quero falar com você usando um livro que esse livro não mente. Esse livro, ele é verdadeiro e jamais ele falha. Esse livro que eu estou falando é a Escritura Sagrada de Deus. E eu quero ler algum texto com você. E o primeiro texto que eu quero ler está em Romanos 13. Mas antes de nós começarmos a ler, eu gostaria de falar com você e pedir a você que divulgue esse vídeo, compartilhe ele, e você aperte o sininho, se inscreva no canal, aperte o sininho para que esses vídeos possam chegar até você com mais frequência, e esse é apenas um de vários que vamos mandar.
Então, Romanos capítulo 13, a partir do versículo 1 diz, toda alma esteja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Então faze o bem e terá louvor dela. Que interessante, né? Esses versículos aqui, eles estão dizendo que toda a autoridade, ela foi ordenada por Deus. Lógico que aqui há uma eleição, e essa eleição o povo brasileiro vota, e então os governantes, um vai ser escolhido porque recebeu mais votos. Mas na realidade, nós estamos debaixo da terra pelo amor e pela misericórdia de nosso Deus. E todos somos sujeitos. Se não fosse Deus, não estaríamos aqui. E a Bíblia garante isso em Romanos 13, que toda a autoridade ela é instruída por Deus. E aquele que vai contra as autoridades trará condenação contra si próprio. E é isso que acontece com as pessoas que se iram com as autoridades, com os governantes, que só fazem comentários maldosos e brigam e tudo. E no fim de tudo, essas questões só vêm contra nós, só caem contra nós. Então nós precisamos tomar cuidado quem estamos ponhando lá no poder. Você tem internet, você tem um monte de tempo para pesquisar quem é o candidato que você está votando. E quero repetir, não estou aqui para falar para você deve votar nesse ou naquele ou nesse outro. O que eu quero dizer é que você tem que estar sujeito às autoridades. Então, voltando um pouco para falar sobre aquele vídeo que estava lá, aquele galpão cheio de remédio. Então eu ouvi essa pessoa falando desse determinado partido que eu já disse, do PT e tal, e isso já se passou 3 anos que o PT saiu do governo. E esses remédios estão lá, detidos, parados. Aí vem a pergunta, mas será que o PT vai ter que voltar ao governo para esses remédios serem distribuídos? Será que a culpa é toda deles? Não estou defendendo nenhum partido. Mas o que eu quero dizer a vocês, não adianta criticarmos. Nós precisamos agir. Mas agir de que forma é essa? Dando atenção à palavra de Deus, porque a palavra de Deus diz que nós temos que estar sujeito aos governantes. E nós precisamos olhar quem é os governantes que nós ponhamos lá, para depois não nos arrependermos. Porque foi Deus, é da vontade de Deus que ele esteja lá assim. Porque se Deus não quiser, não há governo. Não há governo. É Deus que permite que os governos estejam lá. E eu quero ler outro texto com você, que está em 1 Pedro, capítulo 2. Vamos ler aqui, 1 Pedro, capítulo 2. Nós vamos ler o versículo 13. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 13 até o 15. Diz assim, sujeitai-vos, pois, a toda a ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei como superior, quer aos governadores como por ele enviado para castigo dos malfeitores e para louvor do que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem tapeis a boca à ignorância dos homens loucos. Tá bom, até aqui. Esse versículo 15 que eu queria dizer para vocês. Não importa o que essas pessoas estão fazendo. Nós temos que entender que são ordenados por Deus. Então nós precisamos orar por essas pessoas, para que essas pessoas façam um bom governo e entendam que há um povo que eles estão governando e que esse povo precisa de assistência. E também está dizendo que seja você pessoa boa, seja você pessoa boa e não critica e não faça rebeliões, como muitos fazem. Em vez de protesto, fazem vandalismo
e destruição do patrimônio público. Então é isso, você deveria orar pelos governantes, para que os governantes pudessem fazer um bom governo. E assim você procedendo, sendo de boa índole, você tapará a boca dessas pessoas mal. E elas vão sentir a necessidade que o povo merece um pouco mais. Exatamente isso. E por isso, às vezes, nós somos culpados. Nós somos culpados. Por quê? Porque somos nós quem escolhemos essas pessoas que vão apoiar lá. Somos nós. E antigamente, o povo, a nação, eles eram governados somente por Deus. A história bíblica diz isso. Mas o povo, eles preferiram um rei do que a Deus. E aí começou todos esses problemas. E hoje nós estamos sujeitos debaixo dos reis e dos governadores. Mas Saul, que era o profeta da época, ele disse ao povo: vocês querem um rei? Está bem, mas vocês vão se sujeitar e vão sofrer e vão ser opressores. Vocês vão ser oprimidos. Vocês vão ser oprimidos desses homens, desses governantes. Mas tudo bem, se vocês querem, e foi isso que aconteceu. E hoje a humanidade está padecendo o que Samuel tinha dito como profeta há muitos anos atrás. Vamos ler mais um texto bíblico? Agora está em Mateus capítulo 28. Olha só o que diz aqui, ó. Mateus, no capítulo 28, o versículo do 18 ao 20. 28, versículo 18 ao 20, disse: E chegando-se Jesus, falou-lhe dizendo: É-me dado todo o poder no céu e na terra. Portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Amém? Então, você precisa adorar ao nosso Criador. Você precisa fazer a vontade de Deus, que ide e dizer a esse povo necessitado que o que nós precisamos é procurar a Deus e entender. Todos precisamos de Deus para que o nosso país melhore. E não é esse partido ou aquele partido, esse governo ou aquele governo. É somente Deus que vai restituir esse nosso povo. E você precisa acreditar e prestar atenção que ele diz: ide e anunciar isso para todos. A pregação do evangelho, porque o evangelho é onde está toda a explicação de como seremos felizes. Exatamente. Mas outro versículo quero ler com vocês, ainda tem alguns versículos, Deuteronômio 16, o versículo 18 ao 20. Deuteronômio 16, 18 a 20, diz: ó, juízes e oficiais porá todas as tuas portas, que o Senhor teu Deus te dera entre as tuas tribos, para que julguem o povo com juízo de justiça. Não torcerá o justiça, não farás acepção de pessoa, nem tomarás suborno, porquanto o suborno cega os olhos do sábio e perverte a palavra do justo. Meus queridos, esses governantes que estão fazendo suborno, que estão roubando, que estão oprimindo o povo, eles vão ter a sua justiça. A promessa da Bíblia diz que eles vão pagar por isso. Há um livro no céu que está registrado todas as coisas que acontecem aqui. E nada está despercebido aos olhos de Deus. E essas pessoas vão pagar por isso. Então, o que precisamos é orar por essas pessoas e fazer a vontade de Deus. Porque quem está errando, ele vai pagar por isso. E se nós estamos certos, lembra do versículo que nós lemos lá em Romanos 13? Se nós somos obedientes e fazer de acordo com o que a lei diz, nós não precisamos temer nada. E não vai nos faltar nada. Você pode estar certo disso. Porque Deus nos garante que nada nos falte. Se ele veste até os passarinhos e as árvores, tudo. Ele faz tudo. Que não trabalha. Agora imagina nós que somos seres humanos e criatura dele. O que é que ele
pode fazer por nós, não é verdade? E agora eu quero terminar lendo um texto-chave com vocês, que está em Mateus 22, nós lemos em Mateus, mas vamos ler mais um texto-chave aqui para terminar. Mateus 22, do capítulo 16, do Mateus 22, do versículo 16 em diante. Olha o que diz esse versículo. E enviaram-lhe os seus discípulos com Herodiano, dizendo: Mestre, bem sabemos que é verdadeiro e ensinas o caminho de Deus segundo a verdade, sem que te importares com quem quer que seja, porque não olhas a aparência dos homens. Dize-nos, pois, que te parece? É lícito pagar tributo a César ou não? Jesus, porém, conhecendo a sua malícia, disse: Por que me experimentais, hipócritas? Mostrai-me a moeda do tributo. E eles lhe apresentaram um dinheiro. E ele disse: De quem é este efígio? Ou seja, de quem é essa caricatura que está na inscrição? E aí disseram: É de César. Então Jesus disse: Dê, pois, a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Meus queridos, esse versículo está dizendo que nós somos sujeitos a essas autoridades. São eles que comandam. Nós precisamos ter esperança neles. Mas sabemos que o mundo está corrompido. Mas temos que orar por ele. Temos que orar por ele. A crítica não vai adiantar nada para nós. Isso só vai melhorar se nós adorarmos o nosso Criador e nos prepararmos para receber a bênção que ele tem para nossas vidas. Essa é a vontade de Deus, que sejamos sujeitos às autoridades, desde que as autoridades não nos obriguem a desobedecer à ordem de Deus. Você não precisa se preocupar. Deus está vendo toda a injustiça que está acontecendo no nosso país e em todo o globo. Mas se você é do bem, se você está fazendo o bem, Deus também está notando isso. E você vai ser privilegiado. Deus o abençoe. Você é uma criatura de Deus. Deus criou você à imagem e semelhança dele. Portanto, busque o nome de Deus, adore o nome de Deus, obedeça a Deus, que você vai ver que se o mundo não melhorar, mas pelo menos a sua vida vai melhorar de uma forma tremenda. Deus o abençoe e até a próxima. Não esqueça, se inscreva no canal e aperte o sininho aí para que você receba mais vídeos igual a esse.